Horas, 28 graus e 1/10 é a temperatura aqui em Lajeado. Vamos falar sobre turismo, esse tema que está em voga cada vez mais aqui na nossa região, e Lajeado também não pode ficar de fora disso, né? E tem o Conselho Municipal do Turismo que trata sobre isso, tem a Secretaria que trabalha sobre isso, tem pessoas que já fizeram a diferença aí envolvendo a Expo Vale, com especialmente passeio do barco do Cisne Branco aqui pela região. E surgiu uma novidade aí, porque estamos recebendo aqui o presidente do Conselho Municipal do Turismo, Contur, que é o nosso colega aqui da casa, o Alício de Assunção, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Lajeado, André Bicker, e também o empreendedor de turismo da Libreloto Tour, Luiz Eurico Libreloto, sobre a contratação de uma empresa para criar roteiros turísticos em Lajeado. E essa é a novidade que já divulgamos aqui na Rádio Independente, mas que vamos ampliar agora. Começamos pelo Alício. Vamos primeiro dar um bom dia para todos, né? Alício, André, Libreloto, tudo bem? Bem-vindos, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, todos que fazem parte aí. É um prazer poder estar discutindo uma pauta tão boa aí, né? No nosso final de ano. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia, ouvintes, né? Trazemos mais um pouquinho dessa novidade aí do turismo, que realmente é uma porta, uma janela do Vale que está se abrindo. E agora Lajeado está sendo inserida nesse mapa turístico. Presidente do Contur, bom dia. Acho que já começamos por ti, por essa ideia, por esse projeto. O que vai poder melhorar, né, em termos de turismo aqui o município de Lajeado? Alício de Assunção. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. O André Libreloto. É realmente uma notícia muito boa que de um fato que aconteceu semana passada. É um momento que estivemos lá com o secretário André, com o Libreloto, e também... tinha mais alguém junto? O André Boazzi, turismólogo. André Boazzi, que é o turismólogo aqui da prefeitura. E eu acho que é no momento certo, a Prefeitura Municipal de Lajeado aqui faz essa contratação da empresa, justamente porque nós já temos aqui, né, um roteiro há muitos anos, né, que eu acho que é o Tour Lajeado, até vocês podem me ajudar aí a testemunhar isso, a lembrar, que é um roteiro que às vezes funciona, às vezes não funciona, está mais, eu acho que hoje ele desatualizou, né? Desatualizou, isso aí exato. era o Cedelinho que fazia, né, esse passeio, né? E há alguns anos já que não está mais ocorrendo, né? Então a ideia é revigorá-lo. Exato. Então agora surge essa ideia, já surge então na prática, né? Que é a contratação da empresa, que o André e o Libreloto vão poder explicar melhor aí para os ouvintes. E é o primeiro passo então aqui para que, se não me engano, no prazo de 120 dias, né? Os roteiros sejam apresentados e já possa então estar operando, né? E aí, André, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Lajeado, como é que se dá essa parceria? Como é que foi pensar para chegar a esse ponto também desse roteiro? O roteiro, Ricardo, faz parte de uma ação que foi identificada lá em 2020, final de 2020, início de 2021, agora, enfim, mais ou menos isso, quando foi elaborado o Plano Municipal de Turismo de Lajeado, né, uma parceria com o Sebrae, né, foi elaborado um diagnóstico daquilo que são as potencialidades, das dificuldades, né, dos empreendimentos que eventualmente estavam se constituindo naquele momento, enfim, uma espécie de um raio-x para a gente conseguir tomar ações mais assertivas. E uma dessas ações identificadas lá é a necessidade, então, de revigorar, né, e atualizar o roteiro e rotas, né, de empreendimentos turísticos e locais, não só empreendimentos, né, mas locais turísticos do município, para que sejam atualizados, para que sejam inseridos numa nova visão sobre o turismo, né, que a gente pega, isso aí era de alguns anos, e a gente tem hoje o turismo muito mais em voga, muito mais valorizado aqui na região, né. Eu acho que num todo, né, a pandemia deu esse viés para a gente olhar um pouco mais perto da gente, né? A questão do Cristo também dá uma visualização maior para o Vale. Então, esse roteiro é isso, é a gente qualificar os empreendimentos para que eles possam bem receber, é a gente qualificar a informação para que ela possa ser bem distribuída, né, para os turistas que procurem o Vale, para turistas do Vale, para turistas da cidade mesmo, né, que valorizem esses pontos. E quando a gente fizer o recebimento desses turistas, para que eles tenham qualidade, né, naquilo que eles vão visitar.
Então, essa é uma das grandes situações, é a qualificação desses empreendimentos que estão na cidade, né, para que eles tenham condições de bem receber aquelas pessoas que vão estar visitando seus estabelecimentos. E também, claro, né, a gente tem locais públicos, então também a gente fazer com que esses locais públicos daqui a pouco tenham mais informações mais, sei lá, de maneiras mais tecnológicas, enfim, para que a gente tenha uma atualização, né, de Lajeado como uma cidade, né, que tem um potencial turístico bem grande, né? A gente tem vários empreendimentos na área de gastronomia, que a gente sabe que isso é um grande chamarisco, né? Os hotéis, inclusive, com a construção de um novo empreendimento. Então, o momento é muito propício e a gente não pode perder essa oportunidade. Luiz Librelotto, empreendedor de turismo da Librelotto Tour. O que já se pode falar a respeito desses roteiros? O que já tem em vista aí? Porque a gente já fica aí, já ficamos curiosos para saber assim, como vai se dar, né? Como vocês vão criar esses roteiros? Como é que vai ser a logística deles, por exemplo? Ou isso está em fase ainda justamente de construção? Rita, então assim, nós já temos 22 anos de experiência no turismo, né? Então a gente já trabalha com alguns empreendimentos. Nós ajudamos a montar o roteiro em Cantos de Eulalia, em Bento, né? Foi a operadora Librelotto Tour, em Arroio do Meio, entre Vales e Arroio, e recentemente nós tivemos um trabalho feito em Santa Clara do Sul, né? Então nós já temos um know-how, e fora os outros que a gente está ali no meio do caminho, porque se a diferença nossa é que a gente está entre o empreendedor, né, e os visitantes, então a gente sabe a necessidade de todos eles. Então Lajeado, né, com esse incentivo, traz toda essa bagagem da Librelotto para reestruturar já o que já existe, não perdendo a história de Lajeado. Então nós vamos ter o nosso roteiro, sim, cultural novamente, né, histórico, que Lajeado não pode perder isso, porque ela é a capital, né, do Vale, que, como a gente diz. Então começa a ter uma história abrangente e depois nós queremos inserir aos passos corretos, né, não nada acelerado. Então, nós temos que ter, sim, uma direção e uma velocidade dentro do projeto, para que se fique sólido e não se perca novamente no caminho. Hoje, Lajeado tem os pontos, mas não são visíveis. Vamos falar deles, então. Vamos lá, pegamos o Parque Histórico. Tá? Temos que voltar à beleza do Parque Histórico. Nós vamos relembrar a história dele. Foi construído por quem? Para quê? Né? Hoje nós podemos ter uma sala interativa dentro do Parque Histórico, trazendo uma ou duas cenas do filme Jacobina. Né? Quantos não sabem que o filme Jacobina foi filmado no Parque Histórico? Né? Nós temos o Museu da Fruc, que lá temos o primeiro computador de Lajeado lá dentro daquela sala, que poderia ser comprado um carro 0 quilômetro ou um computador. A Fruc procurou investir no computador. Né? Nós vamos falar disso em 1982. Tá lá fechado, tá trancado lá. Então nós podemos reativar o Parque Histórico, sim. A Pinguela, né? Fazê-la reativar novamente, porque nosso município, nosso vale, para chegar a algum município, alguém já passou por Pinguela. Já passou por Pinguela, Rita? Já passei. Né? Já teve medo de atravessar? Já tenho ainda. Né? Inclusive. Já teve aquele colega que balançava? Já, também. Aí a gente gritava para não parar, né? E ele não parava. Né? Isso aí, então, resgatar isso. Mas no Parque Histórico não podemos, né, brincar na Pinguela. Vai ser um atrativo turístico para isso. Fora o Parque Librelotto. Aí nós temos a Casa de Cultura, juntamente com o museu, né, que abrange as duas coisas junto. Foi nosso primeiro presídio em Lajeado. Né? A gente brinca que acho que foi o lugar no mundo todo que os bandidos olhavam o sol nascer redondo, né? E não quadrado. Né? Então, porque ficava na parte de baixo. Isso é interessante, resgatar esse processo da Casa de Cultura. Nós ainda temos o nosso coreto muito vivo na praça. Né? Nós temos a igreja, né? A Matriz Santo Inácio do Noiola, que traz esse resgate já depois do incêndio que ela esteve, então resgatar um pouco isso. Nós temos toda a orla, nós temos os caminhos guiados, né, de Lajeado também. Temos o Belvedere, que então iniciou o processo de Lajeado, antigamente com as antigas machobombas, trazendo ali as alfândegas que estão ali. Vamos lá para o Parque dos Diques, né? Ele não é digamos assim, um atrativo
que se insere, mas ele está dentro por uma reformulação de aproveitamento de um espaço público. Nós temos o Jardim Botânico, que pode ser trabalhado de uma maneira diferenciada, pedagógico para crianças, e também ser trabalhado para o turismo dentro do Vale. Aí nós vamos abranger projetos que nós temos já dentro de alguns locais, né? Resgatar o Mil Folhas de Lajeado, né? Saudoso Mil Folhas, né? Agora, recentemente, na Avenida do Turismo, foi feita a comercialização, né, André? Isso, é uma ação específica, né? É uma massa específica. Quem não fazia sexta-feira a filinha lá para comprar o Mil Folhas, né? Então, resgatar essa parte de novo. Nós temos ali em Travessão, né, o pessoal que está inserido no turismo rural. Né, temos... Até bom lembrar, né, temos o turismo rural em Lajeado, né? Embora seja um município, uma cidade, um município totalmente urbano, né? Temos ainda alguns trechos aqui do interior que levam então ao turismo rural com o empreendimento já funcionando, né? Inclusive aqui perto, né, em Carneiros, né? A gente tem alguns Carneiros também, se estruturando, né? Os caminhos já passaram por lá, né? Se o caminho autoguiado de Lajeado passa, né, por Carneiros. E ali também a gente tem empreendedores que estão enxergando essa possibilidade de entrar, né, no mundo dos negócios, né, através de uma, digamos assim, abrir a porteira da sua propriedade para receber as pessoas e mostrar um pouco, né, daquilo que passa da história da cidade e também, enfim, do turismo rural, que sempre é um atrativo, né, especialmente a gente considerando aí as crianças, né, que gostam muito, né, dessas ações que tem com os animais, né, com a interação com a natureza. Então, acho que é muito legal a gente também dar uma maior atenção a eles, né, para que eles também se sintam, porque a gente sempre fala, né, não é o poder público que vai fazer o turismo sozinho, né, e não é também o empreendedor que vai ter condições de fazer sozinho. Então, a gente está buscando, né, o poder público dá através de infraestrutura, através de qualificação, através de uma roteirização, né, dá condições para que aquelas pessoas que queiram empreender tenham uma chance maior de sucesso no seu negócio, né? Então, acho que o turismo funciona muito assim, né? Essa integração, né? E a gente vê, por exemplo, Gramado, a gente vê Bento, é muito isso, né? O empreendedor vai lá, cria e o município vai dando, né, condições através de programação, através de uma melhor estruturação, de logística, né? Acho que esse é o papel que a gente entende do município. E o empreendedor, claro, ele que vai fazer o investimento e ele tem, né, se sentir seguro para poder saber que está fazendo um investimento em um local que vai ser olhado, né, no todo e não como um empreendimento dele especificamente. Né? Como as pessoas vão chegar aos locais, né? Vai ter qual tipo de material, por exemplo, né? Porque hoje, daqui a pouco, tem de um ou outro empreendimento tem um material. Mas se eu chego na cidade, ou se eu sou da região mesmo, mas chego aqui em Lajeado e gostaria de conhecer esses locais, como é que eu vou ficar sabendo o que oferece? Dentro desses 120 dias que nós temos de planejamento para criar essa rota e o roteiro dentro do turismo, nós já também vamos ter no final a questão de mídias, tá? Aí a gente vai englobar outras instituições que também possam dar apoio a esses empreendimentos, a dar um curso de mídia, né? Então, focando dentro desse roteiro e criando todo um marketing, né, virtual e também o folder. Hoje o folder praticamente está um pouco extinto, aquele folder, né, da bilheteria que a gente diz que entrega, mas ele é importante ainda. Está num hotel, está num restaurante, né, para saber os caminhos que tem. Então, dentro desse projeto, a gente vai criar o início, o meio e o fim. E o contrato fala em 120 dias, né, Liberlotto? Isso. É um roteiro, são mais roteiros e vai ser para grupos, de repente, assim, num dia você vai, nesses pontos que você citou agora há pouco, vai para a Casa de Cultura, depois vai para a FRUC, vão ser grupos guiados e também vai ter a opção para o turista que vem aqui, quer ir em um e outro ponto por conta dele? Isso. O roteiro, a gente vai criar um roteiro dentro de Lajeado que ele abrange o roteiro cultural histórico. Um roteiro que se faria num dia. Isso aí. E esse era digamos, a revitalização, né, daquele que inclusive era com o Cedelinho. E a gente, inclusive,
gostaria de que novamente isso fosse possível, né? Claro, daí não Com depende... o Cedelinho. Não só não depende do município, né? Mas de uma conversa com o Cedelinho, porque é um ícone já da cidade, né? Então, se a gente conseguisse fazer... Claro, tem até a questão de acesso, né? Alguns locais, especialmente o turismo rural, aí, talvez algumas propriedades não tenham, né? Ainda essa possibilidade. Entra a assessoria técnica nossa de ver se entra ônibus, se entra sprinter, se entra micro, tá? Como dá para dar o suporte. E na nossa conversa que a gente teve semana passada na secretaria, a gente teria o apoio da prefeitura também para dentro do que a gente possa fazer, né? Até Libreloto, eu queria aproveitar também e pedir até para que os ouvintes entendam, se fala em rotas e roteiros, né? Eu sei que tu tem uma definição bem legal sobre isso. O que é rota e o que é roteiro? O roteiro, pessoal, é aquela coisa que é, digamos assim, enlatado. Tu tem todo um processo, tu vai ter já todos os pontos já pré-determinados para visita. E a rota, ela é abrangente, ela tem vários pontos e você monta o que você quer visitar. Tá? Isso é uma rota. É tipo o Caminhos de Pedra. Tu tem 47 empreendimentos. Tu decide o que tu quer visitar. Mas existe o roteiro Caminhos de Pedra, que já é aquilo que tu vai visitar. Caso Tomate, né? Nona Ludia, Estrapazon. Então, são pontos que tu não vai mudar. São os pontos que já estão engessados e tu visita. A rota não. A rota tu pode escolher o que tu quer visitar. E a gente vai dar um início, meio e fim. Quer dizer... Tu não vai sair, como tu disse, Ricardo, tu falou antes ali, tu citou, da Casa de Cultura e ir lá para a FRUC. Né? Não. Nós vamos fazer o cronograma que seja seguido para que a pessoa não fique igual a barata tonta. E muitos roteiros e rotas acontece disso. O cara está lá no Jardim Botânico, aí ele vem aqui para a FRUC, aí depois ele vai voltar lá para Pupper, por exemplo, que é um local muito próximo. Sim, vai seguir... Um cronograma. Um cronograma. Mas a ideia, então, é ter os dois. Sim, seja com Cedelinho, seja com Sprinter, com ônibus. Daqui a pouco, cada roteiro vai ter uma possibilidade com um ou com outro. Mas o Cedelinho é uma ideia bem legal, hein? Porque a gente vê grandes centros que se faz o City Tour, né? Com muitas vezes aqueles ônibus abertos. Nossa, aqui não seria aberto, seria fechado. Então, mas com 2 andares, que é sensacional, né? Sim, é resgatar isso que Lajeado perdeu um pouco no caminho, né? Então, conversar com a CDL, conversar com a FRUC, que tem já uma parte, conversar com a Docile, né, que é outra empresa que a gente pode fazer... Distribui bala, água da pedra, né, para todo mundo. Um roteiro industrial, né, trazendo também esse perfil. Então dá para criar umas 2 rotas dentro de Lajeado e um roteiro, né, cultural. Então isso é muito bacana. Só uma curiosidade, essa parceria veio através da Expo Vale, do Cisne Branco, ou até pela expertise que ele já tinha antes, já se conversava, ou daqui a pouco uniu tudo? Já de longa data. De longa data, né? A gente já vinha fazendo. Né? E aí tem os trâmites burocráticos, né? O Cisne Branco foi um sucesso. Sim, sim. E aí, mais uma vez, de novo, né? O que a gente fala da questão do empreendedor, né? E da estrutura. Né? O Luiz, na verdade, ele entrou como empreendedor, ele assumiu o risco e, claro, teve sucesso. E o município ajudou lá na questão logística de como o barco poder, né, atracar, de fazer melhoramentos ali no entorno. Então, acho que isso que a gente vê, né, com ótimos olhos, né, essa parceria entre o empreendedor e o poder público. Mas só para complementar, a questão, né, já estava sendo vista essa questão de contratação, e daí aqueles trâmites burocráticos, né, da forma de contratação, licitação, enfim. Mas, na verdade, a proposta do Luiz foi a da Libreloto, né? Foi por licitação? Foi. E qual foi o valor investido? 12.450, alguma coisa assim, Luiz? 430. Uma coisa assim. E aí, então, pelos meus cálculos aqui, metade de abril, é isso? Isso aí. Né? Já Quem sabe antes. Quem sabe antes. Legal. Vamos começar agora. Os primeiros passos são: o primeiro agendamento vai ser a partir do Parque Histórico, né? A visitação técnica. Vamos fazer um checklist. Porque assim, não é só dizer, vamos visitar. Não. Tem que ter um potencial, tem que ter a estrutura, porque o turista ele não quer sair de casa para ter a mesma coisa que tem em casa. E também não quer sair de casa para ter trabalho. Né? Então, assim, nós vamos ter que ver questão de banheiro, nós vamos ter que ver questão de acessibilidade, tá? Porque hoje o ônibus já tem acessibilidade para isso. Né? E alguns pontos turísticos já não têm acessibilidade. Né? Então, isso a gente tem que focar. Né? O turismo, ele insere todo. Mas a parte mais bacana, Rita e Ricardo, né? Quando a gente começar a trabalhar, não com os que já existem, mas sim com aqueles que vão entrar.
E aí segue agora um apelo, se alguém conheça um ponto turístico ou algo que seja um potencial turístico para Lajeado, procure a secretaria, né? Pô, ali na Rua Sabiá, né? Desculpa, na Rua Amazonas, tem um pessoal que faz velas decorativas, tá? Eu não visitei, né? Mas vamos conhecer, vamos ver, já me disseram, vai ali, lá no Centenário tem uma fábrica de bolacha, lá no Centenário tem um galpão de suculentas. Então, assim, vamos abranger isso aí, vamos conhecer esses empreendimentos que estão escondidos. Até Libreloto, no nosso encontro lá, né, na secretaria, foi até comentado, né, de que empreendimentos que desejam participar e que não fazem parte dos citados, né, que podem então procurar a secretaria, o próprio Contur, ou também contigo, para fazer parte desse processo, né, e ver a viabilidade, se pode ou não, então, fazer parte do roteiro da rota, então. Com certeza, porque a gente vai fazer um checklist, né, dentro desse checklist vai ter coisas que nós vamos assessorar, vai ter coisas que a prefeitura vai dar suporte e vai ter coisas que o próprio empreendedor vai ter que fazer isso. Mas tem que passar pelo checklist, porque até porque é um nome geral, né? Até porque em 120 dias tu vai fazer uma roteirização, né? Essa qualificação toda, né? É um primeiro passo, mas não consegue fazer uma qualificação de todos os empreendimentos dentro desse prazo. Aí depois mas enfim, mas porque as pessoas se insiram, né? Então acho que isso é o primeiro passo e um passo concreto. Eu acredito que vai ter, sim, 2 momentos, né? Os que já existiam, os que já estão no meio do caminho e os novos que vão entrar. Então, eu acredito que ainda esse projeto dentro de Lajeado, ele vai se estender por esse ano, né? Porque 120 dias é pouco, né? Porque o plano diretor do turismo do Contur já é desde 2021, né? E 23 tem que ser colocado em prática. Então, tivemos ali pós-pandemia, tudo mais. Então, eu acredito que sim, temos o potencial, né? Podemos casar com outros municípios, eu acho que Lajeado abrange isso também, por nós temos uma hotelaria grande, nós temos gastronomias boas e podemos fazer todo um processo junto, né? Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns aí pela iniciativa, que o turismo se desenvolva ainda mais em Lajeado e na região do Vale do Taquari. Alice de Assunção, presidente do Contur, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Lajeado, André Bicker, e o empreendedor de turismo da Libreloto Tour, o Luiz Eurico Libreloto, para falar sobre esses roteiros e rotas que serão criados aqui no município de Lajeado. Valeu, gente. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Já estamos prontos para o roteiro, né, Ricardo? Só aguardando. Dentro. 11 horas 7 minutos, 28 graus e 6 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com Marcelo Cardoso.